Este edifício começou com uma carta do ministro Capanema, dirigida a mim, encomendando um projeto para o edifício sede do novo Ministério da Educação e Saúde, que havia sido criado. Eu, então, entendi de organizar um grupo de arquitetos para a elaboração desse projeto. Eu convidei, inicialmente, Jorge Moreira, Afonso Eduardo Rede e Carlos Leão para trabalharem comigo. E depois, esse grupo foi acrescido do Hernani Vasconcelos e Oscar Niemeyer. Os jovens arquitetos estavam em busca de novas experiências. Eles queriam romper com o passado e admiravam as ideias do suíço Le Corbusier. Contratado pelo governo brasileiro, Corbusier trabalhou como consultor do projeto. A proposta dele de ter um desenvolvimento do projeto com base no trabalho que Lúcio Costa tinha feito e outros arquitetos brasileiros que tinham participado com ideias modernistas, sofreu uma alternativa do próprio Lúcio Costa de convidar o Le Corbusier para se pronunciar a respeito do projeto, para dizer o que ele achava. E Corbusier, naturalmente, achou não só o que lhe era pedido, como também sugeriu outras coisas que veio a se configurar numa proposta, não para aquele terreno, mas lá para a Avenida Beira-Mar, onde ele achava que o prédio ficaria melhor situado, inclusive a salvo de ser envolvido pela construção medíocre que pudesse vir a ocorrer no lugar. E isso acabou não sendo possível. Teve que se fazer mesmo naquele lugar. Mas até nesse momento final de decisão, ele foi consultado sobre os rumos que o projeto inicialmente conceituado por ele estavam tomando. E nessa ocasião já não era mais a equipe dirigida por Lúcio Costa, já era por Oscar Niemeyer, que tinha se revelado uma pessoa muito talentosa, apesar de jovem, e que tinha ideias bastante fortes que foram aproveitadas dessa forma. Os traços de Le Corbusier deram as diretrizes do projeto, mas foi a ideia do jovem Oscar Niemeyer que convenceu o mestre Lúcio Costa. Uma das principais mudanças foi a ampliação dos pilotis de 4 para 10 metros de altura. Ao todo, o edifício tem 16 andares e o terreno ocupa 27 mil metros quadrados. E um dia, não sei porquê, eu fiz o croquis utilizando o primeiro. Peguei o primeiro projeto, atravessei no terreno, fiz a rua passar por baixo, abri. E o Leão gostou. Quando o Lúcio chegou, o Leão disse: olha, o Oscar fez um projeto aí que eu acho que está bom. Ele pediu para ver, eu que não tinha a menor preocupação, nem pensava poder influir, tinha jogado pela janela. Ele mandou buscar. E aí foi a primeira coisa assim, que me impressionou no Lúcio, que correção assim, de generosidade. Ele viu, achou bom, disse: vamos fazer isso. Quando eu reconsidero esse episódio todo, eu constato que o que importa no mundo são as pessoas. A presença de determinadas pessoas em determinados momentos é que é fundamental. Neste caso, primeiro foi a minha presença. A minha presença na reforma da escola, que fracassou e que se realizou na construção, 5 anos depois, deste prédio. A presença de um ministro como Capanema, que ficou tão absorvido e tão impregnado da generosidade dos arquitetos e do empenho deles, da paixão com que estavam fazendo a obra, que ele foi contagiante. E graças a ele, se não fosse o ministro Capanema, isso não teria sido realizado, absolutamente. Né? De modo que
a presença de determinadas pessoas e depois Oscar. A presença do Oscar, quer dizer, a presença do Oscar foi fundamental, porque era um criador que estava incubado. O que ele admite como colaboração dele foi o fato de ter retirado o envidraçamento do pavimento térreo, que era pensado numa solução semelhante àquela que Jorge Machado Moreira fez para a Faculdade de Arquitetura no Fundão, onde ela está funcionando até hoje. E que aqui ele aproveitou toda a ventilação, inclusive como um convite para essa circulação entre as origens e destinos das pessoas que transitavam pela região, porque era agradável a brisa que o anteparo da folha, da lâmina edificada levava para baixo, assim como para cima e para os lados. Né? Você não tem um terreno cercado, com gradil ou guardas, mas tem, pelo contrário, um local em que o solo era liberado para as pessoas que transitassem de um tribunal para uma autarquia, de um ministério para o fórum, e que precisavam ter os caminhos mais ou menos encurtados, e às vezes se encontravam por ali, o que era uma coisa muito agradável e conveniente, porque criavam uma vida para um lugar que antes era um morro e depois foi explanado. O edifício é conhecido por arquitetos do mundo todo, que o visitam com frequência, e reúne os 5 princípios básicos do modernismo definidos por Le Corbusier: a planta livre, sem paredes, a fachada em vidro, os pilotis, o terraço-jardim e as janelas com brise-soleil. Em 1947, apenas 2 anos após a inauguração, o Palácio Capanema foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Depois de 1960, com a mudança da capital para Brasília, o edifício passou a abrigar órgãos da administração federal. Então se tombou não só o prédio, mas uma poligonal que incluía áreas que nem pertenciam ao Ministério da Educação, que eram da Fundação Getúlio Vargas, e depois da Companhia Mineradora Vale do Rio Doce. Então, essas áreas se situavam numa outra quadra adjacente, e o tombamento incluiu essas áreas pela percepção que se tinha dentro do patrimônio da necessidade de um distanciamento para que se pudesse apreciar o prédio na sua integridade, e não apenas detalhes que fossem interessantes ou determinadas visuais que pegassem o conjunto, mas um prejuízo da compreensão geral da edificação, da composição, das grandes composições, dos grandes volumes que constituíam o prédio. A arquitetura modernista e a arte. No próximo bloco, você vai conhecer o acervo do Palácio Gustavo Capanema.